Você já parou para pensar no que realmente acontece quando a natureza chama? Longe das cidades, das câmeras e da forma romantizada com que muitas vezes enxergamos os animais, existe uma realidade muito mais intensa acontecendo todos os dias nas florestas, savanas, rios e campos do planeta. Um espetáculo poderoso, estranho, fascinante e, em muitos casos, brutal. O acasalamento no mundo animal. Na natureza, não existem flores, promessas ou jantares à luz de vela. O que existe é instinto, força, persistência, estratégia, competição e, em muitos casos, uma luta exaustiva pela chance de continuar a própria linhagem. Para algumas espécies, reproduzir significa suportar dor. Para outras, significa enfrentar rivais. E há ainda aquelas em que tudo depende de precisão química, paciência ou resistência quase inacreditável. Já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve aqui no Área Top 10 para não perder o próximo vídeo, porque hoje você vai mergulhar em alguns dos comportamentos de acasalamento mais impressionantes e inesperados da natureza. Histórias que mostram até onde os animais são capazes de ir para garantir a sobrevivência da própria espécie. Porque quando a natureza chama, ninguém ignora. 14º lugar, os leopardos. Esses felinos elegantes, silenciosos e incrivelmente eficientes na caça também protagonizam um dos ciclos de acasalamento mais intensos de todo o reino animal. Quando a fêmea entra no período fértil, a rotina do casal muda completamente. Durante dias, praticamente tudo gira em torno da reprodução. Um casal de leopardos pode acasalar a cada 15 minutos, repetindo esse processo inúmeras vezes ao longo do dia e da noite. Em uma única semana, isso pode resultar em mais de 200 cópulas. E não, isso não acontece por acaso. Em muitos felinos, a ovulação da fêmea é estimulada pelo próprio ato do acasalamento, o que significa que a repetição aumenta as chances de fertilização. Só que esse ritual está longe de ser delicado. O órgão reprodutor do macho possui pequenas estruturas que causam desconforto quando ele se afasta, e isso faz com que a fêmea reaja com agressividade, rosnando, se virando bruscamente e às vezes golpeando o macho com as patas. Ainda assim, depois de alguns minutos, tudo recomeça. É uma dinâmica intensa, dura e repetitiva, mas essencial para a continuidade da espécie. No mundo dos leopardos, persistência não é exagero, é sobrevivência. 13º lugar, as girafas vivem em territórios imensos e se deslocam constantemente, o que já torna o encontro entre macho e fêmea um desafio por si só. Além disso, embora as fêmeas possam reproduzir ao longo do ano, elas só ficam receptivas em períodos bem específicos, geralmente em intervalos de cerca de 2 semanas. Para o macho, identificar esse momento é fundamental, e ele faz isso de uma maneira bastante curiosa. Muitas vezes analisa a urina da fêmea para detectar sinais químicos que indiquem se ela está fértil. Pode soar estranho para nós, mas na lógica da natureza esse é um método extremamente eficiente. Se o momento for o certo, o macho inicia um cortejo discreto, aproximando-se, lambendo a cauda da fêmea, encostando a cabeça em suas costas ou empurrando-a suavemente com os ossicones. Quando a fêmea aceita, o acasalamento exige um grande esforço físico, porque o macho precisa equilibrar seu corpo enorme enquanto se apoia sobre ela. Depois disso, começa uma longa espera. A gestação de uma girafa pode durar cerca de 15 meses. E quando o filhote nasce, ele literalmente despenca de quase 2 metros de altura até o chão. O impacto rompe o cordão umbilical e ajuda a estimular a respiração. Poucas horas depois, ele já consegue ficar em pé. Porque na savana, demorar a reagir pode ser fatal. 12º lugar, cangurus. A reprodução raramente é apenas um encontro entre 2 indivíduos. Quase sempre é uma disputa. Quando a fêmea entra no período fértil, ela libera sinais químicos que podem ser percebidos por machos a quilômetros de distância. Isso atrai vários pretendentes, e quando mais de um chega ao mesmo tempo, a situação muda rapidamente de tom. O que poderia parecer apenas uma aproximação vira confronto. Os machos lutam com força impressionante, usando as patas traseiras musculosas para desferir chutes poderosos, tentando derrubar o adversário enquanto se equilibram com a cauda. Essas batalhas podem ser violentas e desgastantes, e o objetivo é simples: provar quem merece a chance de reproduzir. Os machos dominantes geralmente conseguem manter a proximidade com a fêmea e afastar os rivais, enquanto os mais jovens ou menos fortes precisam esperar uma nova oportunidade. Quando o vencedor finalmente se aproxima para o cortejo, o comportamento muda completamente. 11º lugar, porcos espinho. Esses animais são protegidos por milhares de espinhos afiados,
uma defesa altamente eficaz contra predadores, mas que também cria um enorme problema quando chega a hora de reproduzir. O ritual começa de forma curiosa. O macho urina sobre a fêmea. Se ela não estiver receptiva, simplesmente se afasta ou se sacode. Mas se estiver pronta para o acasalamento, assume uma posição que expõe a região inferior do corpo, onde não há espinho. Esse é o sinal de aceitação. E então entra outro detalhe impressionante: o tempo. A fêmea pode ficar receptiva por apenas algumas horas durante todo o ano. Isso significa que o macho precisa identificar o momento certo e agir com rapidez. Durante esse curto intervalo, o casal pode acasalar várias vezes, mas tudo exige extremo cuidado. O macho precisa se posicionar de maneira precisa para evitar os espinhos e completar o processo sem se machucar gravemente. É um exemplo perfeito de como a natureza lida com seus próprios obstáculos de maneira criativa, eficiente e absolutamente fascinante. 10º lugar, os rinocerontes transformam o acasalamento em um verdadeiro teste de força. Quando uma fêmea está pronta, ela emite vocalizações específicas que funcionam como um sinal para os machos próximos. Só que isso não significa que o acasalamento acontece logo em seguida. Antes, existe uma etapa intensa de confronto e avaliação. Macho e fêmea podem se enfrentar em um ritual conhecido como Bluefend Bluster, no qual chocam seus enormes chifres e colocam à prova a resistência um do outro. À primeira vista, parece uma luta violenta sem sentido, mas na verdade funciona como uma espécie de exame físico. Cada um testa os limites do outro, medindo força, energia e disposição. Só depois dessa demonstração de poder é que o acasalamento acontece. Em uma espécie tão forte e territorial, faz sentido que a reprodução também seja cercada por provas rigorosas. Afinal, transmitir os genes adiante significa, em termos evolutivos, selecionar os indivíduos mais aptos. Em 9º lugar, os hipopótamos. Tudo ganha um tom ainda mais pesado, porque o acasalamento acontece na água e de forma bastante turbulenta. Os machos passam boa parte do tempo marcando o território de maneira agressiva, espalhando urina e fezes enquanto giram a cauda rapidamente para lançar o material pelo ambiente. É um aviso claro para os rivais: aquela área já tem dono. Quando a fêmea está fértil, o macho confirma isso por meio de sinais químicos e então parte para o acasalamento, que ocorre dentro d'água. Durante o processo, a fêmea chega a ser submersa repetidas vezes, emergindo em intervalos curtos para respirar. É uma dinâmica física, bruta e desgastante, mas o contraste vem logo depois. Após a fecundação, a mãe carrega o filhote por cerca de 8 meses, e quando ele nasce, passa a protegê-lo com intensidade impressionante. Nos primeiros dias, ela pode se afastar do grupo para mantê-lo seguro. Em águas profundas, muitas vezes carrega o pequeno sobre as costas para evitar afogamento. Ou seja, o acasalamento pode ser caótico, mas o cuidado com a próxima geração é levado extremamente a sério. 8º lugar, os leões também entram nessa lista com um dos ritmos reprodutivos mais impressionantes do reino animal. Uma única cópula dura pouco, às vezes menos de 1 minuto. O que torna o processo extremo não é a duração de cada ato, mas a frequência com que ele se repete. Durante o período fértil da leoa, o casal pode acasalar dezenas de vezes em um só dia, chegando perto de 100 cópulas em 24 horas. Isso acontece porque, assim como em outros felinos, a ovulação da fêmea pode ser induzida pela repetição do ato. Por isso, durante alguns dias, o casal praticamente se isola, concentrado apenas nesse ciclo exaustivo de acasalamento, pausa curta e recomeço. O processo também é agressivo. A separação provoca dor na fêmea, que reage com rosnados, tapas e movimentos bruscos. Mesmo assim, pouco tempo depois tudo volta a acontecer. No reino dos leões, reproduzir não é apenas um ato biológico, é uma maratona de resistência física. 7º lugar, bonobos. Esses primatas, que estão entre os parentes mais próximos dos seres humanos, usam o contato sexual como ferramenta social. Ele serve para aliviar tensões, resolver conflitos, fortalecer laços, receber novos integrantes e até restaurar a paz depois de disputas internas. É uma dinâmica extremamente incomum e fascinante. Em vez de depender apenas da agressividade para organizar o grupo, os bonobos transformaram esse tipo de contato em uma espécie de linguagem de convivência. As fêmeas exercem papel central nessa estrutura e formam alianças fortes, o que ajuda a manter a sociedade relativamente pacífica em comparação com outros primatas. Nesse caso, o acasalamento deixa de ser apenas um mecanismo para gerar descendentes e passa a funcionar como cola social, uma forma curiosa e eficiente de manter a harmonia dentro do grupo. 6º lugar, os guepardos, por sua vez, são conhecidos pela velocidade, pela elegância e pela precisão na caça, mas quando o assunto é reprodução, o que entra em jogo não é exatamente a corrida,
e sim a competição. Quando a fêmea entra no cio, ela marca o ambiente com sinais químicos na urina, e esses sinais atraem os machos da região. O problema, ou melhor, o desafio, é que raramente apenas um aparece. Quando vários machos detectam a mesma fêmea, surgem disputas para definir quem terá prioridade. O mais forte normalmente consegue acasalar primeiro, embora a fêmea possa copular com mais de um macho durante esse período. Depois disso, o papel do macho praticamente termina. A fêmea segue sozinha, carrega os filhotes e assume todos os cuidados. Ela precisa encontrar um local escondido, seguro e discreto para dar à luz, porque os recém-nascidos são totalmente vulneráveis. Nas primeiras semanas, a mãe muda os filhotes de esconderijo com frequência para evitar predadores. Isso mostra um contraste marcante. De um lado, disputa e intensidade. Do outro, cuidado extremo e delicadeza absoluta. Quinto lugar, facócero. O acasalamento mistura força, persistência e uma certa dose de insistência quase teimosa. Primeiro, os machos precisam lutar entre si. Essas lutas envolvem empurrões, investidas e muito desgaste físico. Quem vence não ganha a parceira automaticamente, apenas o direito de tentar conquistá-la. E é aí que começa uma segunda fase, talvez ainda mais curiosa. O macho passa a seguir a fêmea constantemente, emitindo sons característicos, como estalos e cliques, tentando chamar sua atenção. Se ela não demonstra interesse, ele continua ali, circulando, se aproximando e insistindo. A cena pode até parecer cômica para quem observa de fora, porque muitas vezes a fêmea parece completamente indiferente enquanto o macho segue determinado a provar seu valor. Só que por trás desse comportamento existe uma lógica clara: demonstrar resistência, energia e persistência. Quando a fêmea finalmente aceita, o acasalamento acontece de forma rápida. Nos facóceros, vencer uma luta é só o começo. O verdadeiro desafio é não desistir. Quarto lugar, a fosa, um dos predadores mais peculiares de Madagascar, também protagoniza um ritual reprodutivo impressionante. Quando a fêmea está pronta para acasalar, ela sobe em uma árvore e começa a emitir vocalizações específicas. Esse chamado funciona como um sinal para os machos da região, que correm para o local. E o que acontece em seguida é pura disputa. Vários machos se reúnem na base da árvore e começam a lutar agressivamente pelo direito de subir e acasalar com a fêmea. É uma competição intensa, dramática e concentrada em um espaço improvável. Em vez de campos abertos ou longas perseguições, tudo acontece em torno de um tronco. A árvore se transforma em palco para uma batalha feroz. O vencedor sobe, acasala, desce e outros podem tentar depois. É um sistema poligâmico e altamente competitivo, que mostra como até os cenários mais improváveis podem se tornar arenas reprodutivas na natureza. Em terceiro lugar, as zebras, que à distância transmitem uma imagem de elegância e tranquilidade, também revelam um lado muito mais agressivo durante a época reprodutiva. Nesse período, os machos se tornam mais competitivos, vocalizam mais, mostram os dentes e partem para confronto quando necessário. Quando a fêmea está receptiva, ela sinaliza isso por meio da postura corporal, muitas vezes levantando a cauda. Esse gesto é suficiente para que o macho se aproxime rapidamente, mas a comunicação entre eles envolve vários detalhes. Se a fêmea não estiver confortável ou interessada, pode abaixar as orelhas, se afastar ou tensionar o corpo. Em algumas espécies, as fêmeas costumam acasalar com o garanhão dominante do grupo. Em outras, como a zebra de greve, a disputa entre machos pode ser ainda mais intensa. Depois da fecundação, a gestação dura cerca de 1 ano. E quando o filhote nasce, a urgência da sobrevivência aparece imediatamente. Em pouco tempo ele já consegue ficar em pé, andar e correr. Isso é essencial, porque nascer na savana significa entrar em um mundo onde a vulnerabilidade não dura muito sem consequência. Em segundo lugar, entre os casos mais intrigantes de todos estão as hienas. O sistema reprodutivo delas é um dos mais incomuns do reino animal. As fêmeas possuem uma anatomia rara e complexa. Seu clitóris é tão alongado que se parece com um órgão masculino, formando o que muitos chamam de pseudopênis. É por essa estrutura que elas urinam, copulam e até dão à luz. Só isso já torna a reprodução extremamente difícil. Para o macho, acasalar exige precisão, cuidado e submissão diante da fêmea. E isso se torna ainda mais marcante porque, nas hienas, são elas que dominam a hierarquia social. São maiores, mais fortes e muito mais agressivas do que os machos. O par, por sua vez,
também é arriscado e doloroso, já que acontece por essa mesma estrutura. Durante muito tempo, cientistas tentaram entender como e por que essa característica evoluiu, e uma das hipóteses mais discutidas é que ela esteja ligada justamente à dominância das fêmeas e ao papel social que desempenham no grupo. O resultado é uma espécie em que poder, reprodução e sobrevivência se entrelaçam de forma impressionante. E no primeiro lugar dessa jornada, estão os elefantes, gigantes da natureza que unem força monumental e sofisticação social como poucos animais no planeta. Quando uma fêmea está pronta para acasalar, ela libera sinais químicos na urina e em secreções corporais. Os machos detectam esses sinais e os analisam usando a tromba e um órgão especializado na boca, capaz de interpretar informações químicas com precisão. Mas a fase mais intensa da reprodução acontece nos machos em mustro. Esse é um período em que os níveis de testosterona disparam, transformando o comportamento do animal. Ele se torna mais agressivo, mais competitivo e muito mais determinado. Durante essa fase, secreções escorrem das glândulas temporais, e o macho pode apresentar gotejamento constante de urina, sinais claros de sua condição reprodutiva. Se mais de um macho deseja a mesma fêmea, os confrontos podem ser violentos. As fêmeas tendem a preferir os indivíduos mais fortes, mais dominantes e mais confiantes. Mas existe também um lado surpreendentemente sensível nisso tudo. Os elefantes se comunicam por sons de baixa frequência, muitos deles inaudíveis para os humanos, e esses chamados ajudam a reforçar vínculos e transmitir informações no grupo. Depois do acasalamento, a fêmea inicia uma das gestações mais longas de todo o reino animal, cerca de 22 meses. É um investimento gigantesco. E quando o filhote nasce, ele encontra uma estrutura familiar complexa, marcada por proteção, aprendizado e cooperação. Nos elefantes, o acasalamento não é apenas disputa, é química, escolha, comunicação, força e continuidade. O mundo selvagem está repleto de histórias impressionantes quando o assunto é reprodução. Cada espécie desenvolveu seu próprio caminho para garantir a continuidade da vida. Alguns desses comportamentos parecem estranhos, outros parecem brutais. Alguns soam quase absurdos quando vistos com olhos humanos, mas dentro da lógica da natureza, tudo faz sentido. O objetivo é sempre o mesmo: sobreviver, adaptar-se e passar os próprios genes adiante. E talvez seja justamente isso que torna o mundo animal tão fascinante. Quanto mais a gente observa, mais percebe que por trás de cada comportamento existe uma estratégia moldada por milhões de anos de evolução. Agora eu quero saber de você, qual desses comportamentos mais te surpreendeu? Conta pra gente nos comentários. E se você gosta de descobrir os segredos mais impressionantes da natureza e do mundo animal, já se inscreve no canal Área Top 10, deixa seu like e continua explorando com a gente. Porque no próximo vídeo, você pode descobrir histórias ainda mais surpreendentes que a própria natureza esconde.